Olá, me chamo Brígida, sou discente do curso de fisioterapia do 8º período da Univisa. Eu e outras duas discentes, que também compõem esse mesmo grupo, que são Ana Cristina e Flávia Joana, iremos apresentar esse seminário em modalidade EAD, que foi solicitado pela professora Glauciane, que é a docente responsável pela cadeira de intensivismo, certo? Nosso grupo optou por apresentar sobre DPOC, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica. Essa patologia é uma patologia a qual afeta e causa danos ao sistema respiratório e, consequentemente, aos outros sistemas que dependem da boa funcionalidade desse sistema. Então, antes de abordar a patologia em si, eu vou falar um pouco sobre o sistema respiratório. Qual a função do sistema respiratório? A principal função desse sistema é realizar as trocas gasosas, certo? Essas trocas gasosas elas são realizadas nas estruturas alveolares, tá? Mas essa troca, nessa passagem de ar ocorre em todos os componentes do sistema respiratório, iniciando pelas cavidades nasais e narina, tá bom? Então, como é que acontece essa troca gasosa? O nosso sistema respiratório, através de seus componentes, ele capta o oxigênio, o O2, que está presente no ar livre. E ele capta e leva, através desses componentes, para nosso pulmão, nosso sistema respiratório e, consequentemente, para nossa corrente sanguínea. E por que troca? Porque a gente inala, a gente capta o O2, que é o oxigênio interessante e necessário para o nosso bom funcionamento, e nós expiramos, ou seja, expelimos CO2, que é o dióxido de carbono, que é aquele tipo de gás que não é interessante para a gente. Os brônquios e bronquíolos e principalmente os alvéolos, eles são os componentes mais afetados com essa patologia. Abordando agora sobre a patologia em si, a doença pulmonar obstrutiva crônica. Como o próprio nome já traz, obstrutiva porque vai causar aí uma obstrução no que vai implicar na dificuldade da passagem do fluxo aéreo, ou seja, aquela respiração, ventilação que deveria acontecer de forma fisiológica e saudável, vai acontecer aí com dificuldade devido a algumas complicações. E crônica porque ela tem uma longa duração. Estima-se que cerca de 40 mil óbitos que tem anualmente no Brasil em decorrência à exacerbação da DPOC, tá? No Brasil também consta que cerca de 6 milhões de brasileiros são portadores registrados dessa doença, ou seja, é um quantitativo enorme, apesar dessa doença ser totalmente prevenível e tratável. Então, relatando agora sobre o que causa a patologia, destaca-se nas pesquisas que o uso contínuo e prolongado do cigarro, ou seja, o tabagismo, é um grande vilão aí dessa patologia e é um dos fatores que mais causam DPOC. Mas não sendo considerado o único, existem pessoas que nunca fumaram e desenvolvem a patologia. Vale salientar também que fumante passivo, ele também tem a facilidade de desenvolver a patologia porque ele está inalando aquela fumaça tóxica do cigarro. Tem também a inalação de fumaça de queimas de lenha, gases nocivos. Então, tudo isso vai contribuir para que desenvolva essa patologia. Algumas fontes trazem que para o desenvolvimento, a instalação da DPOC, tem que ter, a princípio, uma bronquite crônica envolvida, ou seja, a bronquite crônica se dá pela inflamação, a qual tem como consequência o acúmulo de muco, de secreção nas paredes dos brônquios, dificultando aí a passagem de ar, ou também enfisema pulmonar, que é ali a perda de elasticidade das estruturas alveolares ou sua própria destruição, certo? O que vai implicar aí na dificuldade de expelir o ar que está dentro dos alvéolos, causando aí como consequência uma hiperinsuflação. Então, quanto ao quadro clínico, ao comportamento dos indivíduos que possuem essa patologia, destacam-se principalmente o cansaço, que é o desconforto respiratório, certo? Justamente pela
dificuldade do fluxo aéreo, que eu falei no início, tosse produtiva, aquela tosse que é bem característica daquele vozinho que tosse com bastante secreção, né? E acha que esse cansaço é devido à velhice, ou essa tosse secretiva, produtiva, é devido ao pigarro, porque fuma. E também tem a fadiga, que é o cansaço físico, ou seja, pessoas que não portam essa patologia realizam as atividades de vida diária tranquilamente, sem fadigar, né? Mas uma pessoa que tem a DPOC, às vezes em subir uma escada, e às vezes nem precisa de tanto, dependendo do nível em que ela esteja, às vezes tomar um banho já é o suficiente para o portador ali, o paciente, ficar fadigado, cansado. Isso é devido a diversas complicações, né, que esses comprometimentos respiratórios trazem. Meu nome é Flávia e estou aqui para falar um pouco sobre a prevenção da DPOC. Quero começar a falar a respeito da questão de nós tentarmos manter a distância, tanto do cigarro como dos fumantes, devido à sua fumaça. Também não aceitar exercer nenhum tipo de trabalho que nos sujeite a inalar algum tipo de substância irritante. Também vale a pena lembrar que a vacina anual antigripal, ela nos ajuda e evita o agravamento da inflamação contra a inflamação nos brônquios. Também devemos lembrar que existe a imunização contra o pneumococo, que é a principal bactéria que implica em infecções respiratórias. Fazer algum tipo de atividade física, fazer o uso de uma boa nutrição diariamente e realizar exames anuais periódicos, para termos sempre a ciência a respeito da nossa própria saúde. Estou aqui para falar um pouco sobre os sintomas da DPOC. A DPOC apresenta tosse produtiva, com catarro ou seca, devido ao tabagismo. A dispneia também é um dos principais sintomas e ela é desenvolvida durante anos, composta também pela falta de ar. A diminuição do murmúrio vesicular também tem a ausculta dos silbidos, que é o chiado ao respirar. Também existe a diminuição do desempenho nos exercícios, que é apresentado pelo cansaço recorrente do nosso paciente. Limitações funcionais dos membros inferiores. A diminuição da força muscular. Alterações nutricionais. Alterações nas fibras musculares e no fluxo sanguíneo. Redução das atividades de vida diária. Também é comum apresentar um quadro de ansiedade ou depressão. A exacerbação da DPOC são caracterizadas por um agravamento nos sintomas respiratórios, além de variações normais do nosso dia a dia. Intervenção fisioterapêutica no paciente de DPOC. Primeiro, reduzir a dispneia do paciente. O 2, melhorar a capacidade de exercício na atividade física. O 3, melhorar a higiene brônquica. O 4 é melhorar o conhecimento, o autocuidado e a alta eficácia do paciente. Treinamento de endurance para melhorar o condicionamento do portador de DPOC cardiorrespiratório. O treino de endurance é recomendado para todos os pacientes de DPOC, em todos os estágios da doença. Treinamento dos membros superiores e inferiores. Eles são recomendados para pacientes com redução de força muscular periférica. Treinamento dos membros superiores e inferiores no paciente de DPOC, eles são recomendados para pacientes com redução da força muscular periférica. A estimulação neuromuscular, ela é recomendada para pacientes com força muscular gravemente diminuída. E que esses pacientes também, eles tenham a atividade física regularmente.
porque se eles não tiverem essa atividade física regularmente, a eletroestimulação neuromuscular ela é proibida para esses pacientes. Duração dos programas de exercício. Os programas mais longos, eles têm uma duração maior de 12 semanas. E os programas mais curtos, eles têm uma duração menor, né? Entre 4 a 7 semanas. Supervisão do treinamento. O fisioterapeuta, ele tem a obrigação e a eficácia de estar supervisionando o paciente de DPOC, como ele é um paciente crônico, e esse paciente não vai ter alta. Aí mesmo você colocando exercícios para o paciente fazer em casa, o fisioterapeuta vai ter que atendê-lo pelo menos uma vez por semana para revisar se os exercícios respiratórios eles estão realmente sendo eficazes e estão sendo de maneira correta para que o paciente evolua no tratamento da DPOC. Posicionamento corporal. A inclinação anterior do tronco com apoio dos membros superiores é um alívio para a dispneia, com pacientes de DPOC. Os exercícios respiratórios, eles vão objetivando a redução da hiperinsuflação dinâmica e melhora da troca gasosa, como freno labial, respiração lenta e profunda e expiração ativa. Modalidades de tratamento para a melhora da higiene brônquica. O fisioterapeuta, ele tem a capacidade de trazer novidades de fisioterapia respiratória para o paciente de POC, para que melhore seu condicionamento tanto físico como respiratório, né? E faça uma melhora também na higiene brônquica do paciente. Exercícios de relaxamento, eles são eficazes no tratamento do paciente da DPOC, na ansiedade e na dispneia, porque vai relaxar o paciente e levar ele a um condicionamento tanto físico como emocional e respiratório.